Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Amada igreja, Senhor, bendito és tu, toda a glória, toda a honra sejam dados a ti. Como é bom estar na tua casa nesta manhã, Senhor, para cantar louvores, para orarmos, para revermos irmãos e amigos e para vermos a graça do Senhor ser manifestada em cada um de nós. E agora é um momento muito importante para nós, meu Deus, porque é um momento em que a sua palavra é aberta, lida, explicada e recebida. E eu preciso que o seu Espírito Santo venha sobre a sua igreja nessa manhã, Senhor. Tu sabes o que temos vivido, passado e enfrentado, e sabes a medida que cada um necessita de ânimo, encorajamento e força. Portanto, que o Senhor seja bondoso mais uma vez com a gente nessa manhã. Dá-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A amada igreja pode se sentar, mas mantenha sua Bíblia aberta comigo no Evangelho de João, no capítulo 19. A partir do versículo 6. Eu quero trazer para a amada igreja hoje uma mensagem de encorajamento aos irmãos que nos acompanham pela internet, aí com a sua família, no seu lar, aonde você estiver, fique conosco, porque o Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã. No Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do verso 6, a Bíblia diz assim: Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles
para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Até aqui, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. O tema da pregação desta manhã é vitória na derrota. E na direção do Espírito Santo, queremos trazer uma mensagem de ânimo, de encorajamento à nossa amada igreja, porque o Senhor está conosco. Deus está sempre conosco. Ainda que o dia se escureça, ainda que as notícias sejam negativas, ainda que nos sintamos impotentes diante de circunstâncias que se arvoram diante de nós com mais força e temor, nós não podemos perder de vista. Maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquilo que está ao nosso redor. Maior é o que está em nós do que a maldade que fizeram contra nós. Maior é o que está em nós do que a dor que está dentro de nós. Maior é o que está em nós do que o medo que tenta nos cercar, nos sufocar. Maior é o que está em nós do que até mesmo a própria angústia que nós não sabemos de onde vem. Por isso, nessa manhã, como um pai tenta encorajar um filho nos momentos de frustração, eu quero trazer para você a palavra de Deus que diz: vitória na derrota. Nós fizemos, antes de a gente entrar nos textos, eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, na qual eu também me coloco. Como nós temos encarado as nossas derrotas? Como um cristão, um filho de Deus, uma serva de Deus, deve encarar as derrotas da vida? Nós estamos aí vivendo nesse instante o período das Olimpíadas, estamos vendo os atletas olímpicos, estamos vendo as pessoas comemorarem as vitórias dos atletas, mas também vemos ali a frustração de muitos atletas que depois de um longo período de treinamento, por um pequeno detalhe, ficam longe da sua premiação, ficam longe do pódio. Estamos vendo as lentes da TV, da internet, mostrar a reação de cada atleta, de cada competidor, de cada equipe. E a gente acompanha ali um misto de vitória para uns e derrota para outros. Em meio a cada prova, em meio a cada teste, nós vemos atletas se superando e vemos também atletas desistindo. Tudo isso num contexto de pandemia. Mas nesta manhã o Espírito Santo pergunta para mim e para você: filho, filha, como você está lidando com as suas derrotas? Porque o povo de Deus, amada igreja, é um povo que é conhecido por saber viver durante os momentos difíceis. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, quando nós olhamos a história dos patriarcas, a história dos profetas, dos reis de Israel, dos apóstolos, o Evangelho, o Apocalipse, o povo de Deus é conhecido como o povo que consegue enfrentar as suas dificuldades. É o povo que não desiste. É o povo que, mesmo mancando, conclui a sua jornada. É o povo que, mesmo aparentemente desanimado, não desiste do seu sonho. É um povo que é movido por fé e que de fé em fé cresce, evolui, avança para a glória da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu não quero relembrar nossos irmãos nesta manhã das dores que estamos enfrentando nos últimos meses, mas quero lembrá-los da esperança que Jesus conquistou para nós. Eu não quero aqui machucar o coração de ninguém com lembranças dolorosas, mas quero marcar o seu coração com a marca da vitória que vem do Espírito Santo. E é preciso estar aberto para a vitória que vem do Espírito Santo. Nós lemos aqui uma leitura no começo do culto, onde o apóstolo Paulo abriu o coração dele para os irmãos de Corinto. O apóstolo Paulo, que havia ficado ali quase 3 anos naquela cidade, uma cidade difícil, um campo missionário difícil, um lugar bastante agitado como é a nossa cidade, gente de todo tipo, gente de toda condição, gente que cria, gente que não cria, gente que apoiava, gente que criticava, gente que apoiava, perseguição,
Corinto era uma cidade situada na região portuária, então havia muito dinheiro, e onde há muito dinheiro sempre há muito pecado. Paulo se viu envolvido num determinado momento de tanta exaustão, ele havia se dedicado tanto, ele havia se empenhado tanto, ele havia trabalhado tanto, que pensou em desistir do trabalho porque o resultado não estava aparecendo. Até que à noite, provavelmente em um momento de oração, Deus envia um anjo para Paulo e diz assim: Paulo, não desista, porque ainda tenho muita gente nessa cidade. E ele sufocado, como todos nós ficamos, e ele também angustiado, como todos nós nos angustiamos, lutando dentro de si, como um atleta luta, irmão Moacir, nesse misto entre a vitória e a derrota, entre o pódio e o vestiário de lágrimas. Paulo olha para aquela mensagem, ele recebe aquela mensagem, põe no seu coração e avança mais um pouco na pregação em Corinto. E o que acontece depois de uns dias? Chega lá Áquila e Priscila. Deus envia esses dois companheiros para ajudá-lo na pregação do Evangelho. E daqui a pouco o que Deus faz? Envia Apolo, um grande homem também conhecedor da palavra. E pouco a pouco o Evangelho vai crescendo, a igreja vai crescendo, as coisas voltam a dar certo. Por quê? Porque o Deus que faz promessas, cumpre suas promessas. O Deus que promete encorajamento, Ele envia encorajamento. O Deus que pede orações, é o Deus que também responde às orações. E aí, nós sabemos que Paulo passou bastante tempo com os irmãos, e mesmo depois que saiu de lá, nas suas viagens, ele sempre encontrava uma maneira de procurar saber como estava a igreja de Corinto, como estavam os irmãos de Corinto. Era uma igreja muito querida para Paulo. Era uma igreja que, apesar dos seus problemas e dificuldades, mas também era uma igreja que era abundante de dons. Era uma igreja que possuía gente instruída, possuía gente simples, mas também tinha gente importante da cidade lá. Era uma igreja que sabia viver a alegria e a tristeza, era uma igreja que viveu muitas experiências com o apóstolo Paulo. Nós sabemos pela história da igreja que Paulo escreveu pelo menos 3 cartas para esse povo, mas entraram na Bíblia Sagrada apenas 2. O Espírito Santo selecionou apenas das 2, consideradas as mais importantes. Por isso que nós temos a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Mas o caso é que quando Paulo chega ali no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele está como muitos de nós já se sentiram na vida. Ele está cansado. Ele está um pouco frustrado. Ele está um pouco desanimado com algumas orações que Deus não respondeu. Ele provavelmente está atravessando aquele momento em que luta com seu espinho na carne. Há muitas teorias sobre esse espinho na carne, mas eu não quero aqui falar dessas teorias. A questão é, há algo no coração de Paulo que também o incomoda. Há algo naquele momento no coração de Paulo que também o angustia. Há algo no coração de Paulo que também faz aquele homem experimentado, que viu Jesus glorificado, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Também chorar como nós choramos. Há algo inquietando o coração daquele homem como inquieta o seu. Há algo puxando ele para baixo como às vezes puxa eu e você. Há algo tentando fazer ele desanimar como às vezes vem sobre mim e sobre você. Há algo querendo fazer Paulo parar como às vezes eu e você sentimos a vontade de parar. Há algo na consciência de Paulo perturbando ele, martelando ele, dizendo: será que vale a pena? Há algo tentando convencer Paulo a fazer outra coisa na vida. Até quando, Paulo, você vai ficar cuidando desses coríntios que até reconhecem a sua autoridade quando você escreve alguma coisa, mas quando você fala pessoalmente, eles debocham de você pessoalmente, dizendo que a sua fala pessoalmente é uma fala fraca? Este grande apóstolo, o grande doutor da igreja, era um homem que também sofria sozinho. Era também um homem solitário. Era também um homem que viu seus entes queridos partir diante dos seus olhos, sem poder fazer nada. Era também um homem que foi perseguido injustamente. Foi também um homem que não recebeu o tapa nos ombros de gratidão daqueles a quem ele ajudou. Era também um homem que sofreu a injustiça da justiça. Foi também um homem que sofreu no seu corpo castigos físicos que a maioria de nós aqui jamais sonharia em receber. Mas no momento mais cruel, no momento mais angustiante, no momento mais sufocante, no momento mais perturbador do ministério de Paulo, o Espírito Santo fala com ele.
E ao invés dele se deixar dominar por esses sentimentos humanos, que são, apesar de ruins, são naturais. Porque não é normal quem se sente forte o tempo todo. Não é normal quem se sente vitorioso, vitoriosa o tempo todo. Não é normal debochar dos problemas. Não é normal não chorar em momentos em que precisa chorar. Não é normal se sentir superior à maioria. Não é normal viver de uma forma como se tudo fosse um grande campo florido, onde o sol raia todo dia. Não é normal viver uma vida triunfalista. E nós, cristãos, não vivemos assim. Nós, cristãos, vivemos como a maioria dos seres humanos desse planeta. Um dia de cada vez. A diferença é que na nossa dor, Cristo está conosco. A diferença é que quando a angústia bate, Jesus está conosco. A diferença é que quando as portas desse mundo se fecham, Cristo abre as portas celestiais para nós. A diferença é que quando o Adão velho cresce dentro do Eduardo, querendo convencer, querendo encher ele de angústia, de deprimento, de sentimento de fracasso e de perda e de nostalgia doentia, o Espírito Santo nos renova de glória em glória. O Espírito Santo vem de um jeito que remédio nenhum vem. O Espírito Santo fala algo que terapeuta nenhum diz. E de repente, no fundo da nossa existência, a luz que iluminou Jesus ilumina eu e você. E de repente esse Paulo que está desanimado, esse Paulo que está cansado, esse Paulo que está oprimido, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: abra seu coração, igreja, de todos os lados somos pressionados. Já se sentiu assim? Pressão de todos os lados. Covid, escola fechada, a empresa querendo mandar todo mundo embora, inflação subindo, aluguel subindo, água subindo, luz subindo, aposentadoria que não sobe, o salário que não sobe, os governos brigando, o filho que não se entende com a família que não se entende com o filho, na igreja irmãos se desentendendo, na igreja gente morrendo, na igreja os exemplos inspiradores partindo, a incerteza no ar, a incerteza na rua, as referências que possuímos desaparecendo, a certeza que a gente tinha nessa vida escapando pelo vão dos dedos e a gente sentindo o chão à nossa volta sumindo cada vez mais rápido. Já se sentiu assim? Já sentiu aquela angústia que você não sabe onde vem, aquele medo que você não sabe onde vem, aquela sensação estranha de que algo ruim vai acontecer e você não sabe por que vem? De repente você está dormindo manso e suave na sua cama e o sono some de repente. E acontece uma noite, e acontece 2 noites, e acontece 3 noites. De repente alguém chega para você, você está resolvendo um problema, acabou de resolver, e surge outro. Aí você ajuda uma pessoa, e a pessoa que você menos espera ofende você. Somos pressionados de todos os lados. O povo de Deus é um povo que é pressionado de todos os lados. Como se não bastasse as lutas dessa vida, os desafios desse mundo, a gente ainda sofre a pressão do diabo, gente. Como se não fosse suficiente o sofrimento natural que a vida traz, nós temos ainda que enfrentar a pressão enviada de demônios, a pressão enviada de falsos profetas, a pressão enviada de falsos líderes que se vestem de ovelha, mas que no fundo, são lobos famintos querendo devorar eu e você. Paulo se sentiu assim. E no momento em que ele achou que talvez tudo estaria perdido, o Espírito Santo, louvado seja Deus, o Espírito Santo toma a mente desse homem, o Espírito Santo toma o coração dele. E o homem que estava querendo desistir, Ezequiel, talvez pronto para escrever a carta, irmão Moacir, de desistência, a carta de demissão do ministério, o Espírito Santo pega a mão de Paulo, pega a pluma que ele usava para escrever, e ele começa a dizer: em todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Como assim?
Como assim alguém que está preso, alguém que foi abandonado, alguém que é o tempo todo difamado, oprimido, alguém sem apoio, alguém sem casa, sem salário, sem amigos, pode se sentir desanimado, mas não desesperado? Porque Jesus se viu nessa situação. E Paulo começou a entender que o processo de glória na vida de um cristão, isso não acontece na vida do ímpio. Isso só acontece na vida do crente, do servo fiel a Deus, da serva fiel a Deus. Para que a glória de Deus venha, para que o melhor de Deus venha, para que o cuidado sobrenatural, extraordinário de Deus venha sobre a vida do servo e da serva de Deus, primeiro, esta pessoa precisa ser esmagada por esse mundo. Essa pessoa precisa suportar o pior desse mundo. Essa pessoa precisa passar pelas piores condições desse mundo. Essa pessoa precisa sentir o que ninguém quer sentir. Essa pessoa precisa passar pelas coisas que a maioria quer evitar. Essa pessoa precisa enfrentar aquelas coisas que a maioria quer fugir. E quem é essa pessoa? Quem é esse homem, essa mulher que se encontra num contexto assim? São os servos e servas de Deus. Somente os servos e servas de Deus são habilitados, capacitados a receber a glória de Deus sobre a sua vida, enquanto atravessam o seu vale da sombra da morte. Somente os servos e servas de Deus, eles podem ter acesso à glória de Deus que nos capacita, à glória de Deus que não nos deixa desanimar, à glória de Deus que nos encoraja, à glória de Deus que nos instrui. Por quê, irmãos? Isso é muito profundo. E é muito importante nós dedicarmos um tempo sobre isso. Porque nós estamos olhando para o sofrimento de maneira errada. Nós estamos olhando para o sofrimento como o mundo olha. Alguém já disse que o sofrimento é o melhor amigo do cristão. Porque quanto mais humilhado, quanto mais castigado, quanto mais fustigado, quanto mais olheiras tiver os seus olhos, quanto mais pequeno tiver o seu coração, quanto mais cabelos brancos surgirem na sua cabeça por causa do sofrimento, mais a luz de Cristo virá sobre você. A medida da glória de Deus aumenta sobre mim e sobre você, na mesma proporção que o sofrimento aumenta. Amém? Amém? A Bíblia compara eu e você como soldados de Cristo. E nós sabemos que o exército só condecora, só homenageia, só oferece as medalhas, os troféus para aqueles soldados que inexplicavelmente superam a batalha. Que de uma maneira sobre-humana voltam da guerra. Que de uma maneira milagrosa escapam dos tiros, escapam das bombas e da crueldade do inimigo. E esse soldado que passa por tudo isso, que supera tudo isso, que aguenta tudo isso, é chamado na frente do pelotão, na frente da companhia, e é honrado pelo seu comandante. E a Bíblia diz em Apocalipse que há uma coroa da vida, prometida para todos os filhos e filhas de Deus, que suportam com bravura, que suportam com fé, que suportam com esperança o pior que esse mundo oferece. A pior dor, o pior drama, o pior dilema, o pior problema, a pior fase, a pior circunstância. Faz parte do processo da glória de Cristo, que será derramada sobre mim e sobre você naquele grande dia, meu irmão. E este homem, o apóstolo Paulo, ele percebeu isso no pior momento da sua dor. Por isso que ele, inspirado pelo Espírito, começa: somos perseguidos, mas não abandonados. Você se sente perseguido? Já se sentiu perseguido? Não se preocupe, Jesus não vai te abandonar. Abatidos, mas não destruídos. Você se sente cansado?
Eu sei que aqui na igreja, aqui na nossa igreja, há irmãos cansados, há irmãs cansadas. Há lutas e batalhas que muitos de nós aqui na EAP Xaxim estão atravessando, que estão exigindo tudo de nós. E talvez até o que não temos. Mas não tema. Não tema. O Senhor renova a força do cansado. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia, diz o profeta Isaías. Correrão e não se cansarão. O Deus de Jacó está conosco, irmãos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Esse é o ponto alto dessa passagem. Trazemos sempre o morrer de Jesus em nosso corpo. Trazemos sempre o morrer de Jesus em nosso corpo. E agora eu quero voltar para João 19. O momento mais difícil de Jesus. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus sarou, Jesus ensinou, Jesus ajudou, Jesus encorajou, Jesus protegeu, Jesus alimentou, Jesus fez milagres, Jesus fez maravilhas, Jesus acalmou tempestades, andou sobre as águas, Jesus fez com que reis se curvassem diante dele, Jesus deu poder aos homens, Jesus teve até então um ministério glorioso, não foi, irmãos? E o que o final da sua vida garantiu a ele? Um momento de humilhação, um momento de vergonha extrema, um momento de constrangimento sem igual, acusações injustas, pessoas piores do que ele, dizendo o que ele devia fazer, homens como Pilatos e como os fariseus, querendo corrigir Jesus, gente da pior espécie, humilhando Jesus. E o que o final da vida reservou a Jesus? Prisão, cárcere, injustiça, opressão, falta, penúria, humilhação, crueldade, agressão, os piores tipos de coisas, os piores tipos de sensações, os piores tipos de sentimentos, as piores coisas que alguém pode passar na vida foram reservadas para Jesus nos últimos instantes de vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pilatos ficou perplexo diante da crueldade dos fariseus para com um conterrâneo da nação. Se você ler detidamente o capítulo 19 de João, você vai perceber que Pilatos não tinha motivos para condenar Jesus. E mais de uma vez ele tentou convencer os fariseus, os judeus, que acusavam Jesus de que Jesus não devia ser crucificado. E Jesus acaba sendo trocado pelo pior. Como se não bastasse, eles trocam Jesus por Barrabás, um grande criminoso, um pior dos piores criminosos. Alguma vez você já se sentiu trocado por algo pior? Alguma vez você já sentiu que poderia receber algo de melhor em troca, e o que recebe no lugar é algo muito pior? Ah, meus irmãos, como é difícil quando isso acontece. Como é difícil entender o porquê que isso acontece. A gente tinha tanta esperança, a gente tinha tanta confiança que o melhor aconteceria, não é assim? E vem a vida e coloca o pior no lugar. E vem a vida e coloca algo no lugar que não tinha nada a ver com aquilo que a gente queria, que não tinha nada a ver com aquilo que a gente esperava, que não era o que a gente planejava. Mas Isaías 53 se cumpre na vida de Jesus. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. E o que João 19 tem para mim e para você, meu irmão? Jesus fala só o necessário com Pilatos. Jesus fala só o necessário. Porque Jesus sabe que, apesar de tão grande dor, apesar de tão grande sofrimento, não é Pilatos quem tem autoridade sobre ele. Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser aquela que foi dada do alto, temporariamente. Você não toma a minha vida, Pilatos, sou eu que dou a minha vida. E daqui a pouco, Pilatos, daqui 3 dias e 3 noites, eu volto para buscá-la de volta. E diz a Bíblia que quando Jesus ressuscitou, havia anjos na porta do túmulo, testemunhando o cumprimento da promessa do Senhor. Jesus está calado diante do seu sofrimento. Jesus ele não está
como a maioria de nós, irmãos. Ele não está esbravejando, Jesus não está esmurrando a mesa, Jesus não está dando de dedo nas pessoas porque está sentindo dor, Jesus não está procurando um culpado para a sua dor, Jesus não está tentando entender, Jesus ele está submisso, Jesus está manso, Jesus está tranquilo, porque ele sabe que apesar dos cravos que daqui a pouco ele vai suportar, apesar da coroa de espinho que vai cair sobre ele, apesar da vergonha, da cruz, da morte, Deus, o seu Pai, está com ele. Deus, o Criador das estrelas, o Criador dos oceanos, aquele que fez todos os seres humanos à sua imagem e semelhança, está segurando bem firme a sua mão. Jesus sabe que não é Pilatos, não é Caifás, não é Anás, é o Deus Yahvé, é Jeová Jiré, é El Shaddai, é o Cristo na Trindade que está incrustado nele, que o encoraja, que o fortalece. Voltando para Paulo, no auge da sua dor, Paulo lembrou da crucificação de Jesus. E Paulo entende que para que a glória de Deus chegue até ele, é necessário primeiro que ele seja triturado, é necessário que ele seja humilhado, é necessário que ele seja sovado, assim como o padeiro sova a massa, para que a massa cresça. Paulo percebe que ele tem que ser sovado pela vida, porque convém que eu diminua e que Cristo cresça. Assim como bradou João Batista quando viu Jesus. Amados, vamos deixar a vida surrar a gente. Vamos deixar o sofrimento judiar a gente, porque daqui a pouco Jesus vai ressuscitar a gente, como ressuscita ele ali no seu túmulo, cheio de poder e glória. A tal ponto dos discípulos não o reconhecerem. Tremenda era a glória que veio sobre Jesus por causa do seu sofrimento. A matemática do reino de Deus é essa, meus irmãos. A matemática do reino de Deus é a seguinte: quanto mais lágrimas, quanto mais dor, quanto mais sofrimento, mais consolo de Deus, mais a alegria do Espírito Santo, mais empenho da parte de Deus, mais milagres de Deus, mais resposta de Deus, mais força de Deus, mais esperança de Deus, mais a glória de Deus em nós. Jesus então ele acaba sendo entregue aos seus algozes e Barrabás acaba sendo entregue ao braço do povo. O que isso diz para mim e para você? Coisas muito simples. O mal sempre vai continuar sendo mal, mas não para sempre. O mal sempre vai continuar sendo mal, mas não para sempre. Porque breve vem o dia em que o mal para sempre será banido. Breve vem o dia em que os filhos e filhas de Deus darão um basta ao seu sofrimento, darão um basta às suas dores, darão um basta às suas penúrias. Mas até lá, nós teremos que voltar nossos olhos para Paulo. Porque Paulo, no pior momento da sua vida, ele voltou seus olhos para Jesus. E ele entendeu que havia algo de glorioso no sofrimento de Jesus. Ele percebeu que poderia usar o seu sofrimento ao seu favor. Eu não estou nessa manhã aqui pregando fatalismo para a minha igreja. Eu não estou aqui ensinando meus irmãos e minhas irmãs a receberem o sofrimento e brindar o sofrimento. Não. Estou apresentando o ponto de vista do apóstolo Paulo e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acerca de como devemos enfrentar as derrotas da nossa vida, porque elas acontecerão. As derrotas chegarão. E nós não podemos agir como age o pagão. Nós que fomos salvos, que temos o Espírito Santo, que cremos na palavra de Deus e que temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, como guia da nossa alma, nós precisamos urgentemente sofrer do jeito certo. Precisamos aproveitar os ensinamentos que a palavra de Deus nos dá para saber passar pelas afrontas da vida, para saber enfrentar as tribulações que a vida traz, para que o nosso coração não seja roubado pela angústia, para que ele não seja roubado pela dor do momento do sofrimento, para que o nosso coração não seja enganado.
os maiores profetas do Antigo Testamento, que receberam as visões mais extraordinárias, que receberam as profecias mais fantásticas, foram os homens que mais sofreram. O mesmo Elias, que fez através de uma oração descer fogo do céu e consumir aquele holocausto, amém, irmãos? Estão lembrados da história? Foi o mesmo Elias que sofreu e fugiu desesperado de medo de uma mulher, Jezabel. O homem que faz descer fogo do céu, foge de medo de uma mulher. Com todo respeito às irmãs. Mas é que ela era muito cruel, né, presbítero Edivaldo? E Elias, um homem cheio de oração, cheio de unção, cheio de poder, um homem que tinha um canal direto com Deus, o que ele teve de ideia, irmão Gesiel? Se enfiar numa caverna. Aqui eu estou seguro. Aqui eu estou seguro, na minha caverninha aqui, ó. Aqui é meu lugar. Vou ficar aqui. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. E esse sentimento não tem nada a ver com a nossa crença em Deus. Não tem nada a ver com os sentimentos verdadeiros que temos acerca de Deus. Mas tem a ver como nós reagimos, como nós enfrentamos. E nesta manhã, o Espírito Santo quer convencer eu e você do seguinte: quando pensamos que perdemos, quando pensamos que o fracasso venceu, quando pensamos que é hora de desistir, o Espírito Santo grita ao nosso coração: é hora de vencer. Pois Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. E eu repito, Deus não vê como o homem vê. Quando aquele menino chamado Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, chegou no campo de batalha para enfrentar um gigante, o que os soldados experientes viram? O que os comandantes enxergaram? A derrota. E uma derrota vergonhosa. Que vexame para o exército de Israel não ter um soldado para enfrentar Golias. Realmente, Israel não tinha um soldado, Israel tinha um servo de Deus. Israel tinha um menino que, apesar da sua idade, já sabia o que significava confiar em Deus na angústia. Porque quando a gente confia em Deus na angústia, quando a gente deposita fé em Deus na angústia, quando a gente acredita na promessa de Deus na angústia, até o leão a gente vence na angústia, até o urso a gente dobra ele na angústia, porque era o que Davi fazia sozinho lá no campo. E quando Davi se deparou diante daquele gigante, Davi não viu o gigante, Davi viu a vitória que vinha de Deus. Davi não viu a espada do gigante, Davi viu a resposta que vem de Deus. Davi não viu a turba dos filisteus gritando, motivando Golias, vai Golias, não. Davi viu Deus falando com ele, bendito é aquele que vem. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus estava lá no casamento das bodas de Caná do seu primo, e de repente acabou o vinho, o que foi que os garçons viram? O que foi que as pessoas que estavam tomando da festa viram? Acabou a festa. Que vergonha! Acabou a festa, acabou o casamento. De repente Jesus se apresenta, aquelas talhas de água, e milagrosamente Jesus tira um punhado e fala, leva lá para o mestre-sala. E Jesus transforma a água em vinho. E alguém fica admirado e diz assim, como você coloca a melhor bebida para o final? Deus é Deus de vitórias, em contextos de derrotas. E eu quero terminar a minha mensagem, lembrando um texto de Apocalipse. Eu quero convidar a banda à frente. Se vocês puderem repetir aquele hino diante da cruz. Você crê na vitória que Deus envia em meio à derrota? Irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui agora. Para o mundo nós somos loucos. Para o mundo a gente não passa de um bando de gente ingênua, Ezequiel. Porque a gente fala essas coisas
de alegria na hora da tristeza, de vitória na hora da derrota, de vida na hora da morte. Para o mundo a gente não faz diferença nenhuma. Mas para Deus, nós fazemos toda a diferença. Porque está sobre nós o sangue do Filho dele. Nós somos o alvo das promessas dele, irmãos. Pense nisso, meu irmão, você que está com lágrima nos olhos, você que me acompanha em casa, que está de coração partido, você é alvo das promessas de Deus. Você faz parte dos planos de Deus. Há uma promessa de vida eterna para todos nós, pura e simplesmente porque somos o povo de Deus. Não porque há algo de bom em nós, não porque há mérito em nós, mas porque Deus nos chamou para si e nos fez povo dele. E em meio a tanta luta, em meio a tanta batalha, em tanta dor, nós não podemos perder de vista que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Que quando aparentemente perdemos, é ali que começa a fluir a nossa vitória. Que quando caímos, é ali que nós começamos a nos levantar. Que quando não temos mais nada o que dizer, é ali que o Espírito Santo começa a revelar o que tem que ser dito. Que quando achamos que é o fim, é ali que Deus começa a escrever uma nova história. E aí, amada igreja, eu quero deixar para vocês esse texto de Apocalipse 21. Abre seu coração. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Aliás, eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Você que está sofrendo, você que está com dor, ouça isso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aqui está a nossa vitória. É aqui que está a nossa vitória. É aqui que está a nossa vitória, amada igreja. A nossa vitória não está naquele cenário onde tudo favorece, onde tudo dá certo, onde tudo é lindo, onde tudo é perfeito. Isso não é vitória. A vitória é Cristo fazendo os impossíveis em nossa vida. A vitória é Deus fazendo o que homem nenhum faz em nossa vida. A vitória é Deus se apresentando em nossa vida. E nessa manhã, o Deus que não conhece derrota, o Deus que não conhece fracasso, o Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que é servido por anjos e arcanjos, serafins e querubins, o Deus em quem os demônios creem e tremem, Ele diz para esta amada igreja: não tema, bichinho de Jacó. Não tema, bichinho de Jacó. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Haverá o dia, amado irmão, amada irmã, que a nossa lágrima vai sentir o toque suave de Jesus enxugando ela. Está chegando o dia em que Jesus colocará a mão no seu ombro e dirá assim: meu filho, minha filha, abra seu olho e veja o que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Você está com saudade do fulano porque partiu? Você está com saudade do ciclano porque não está entre nós? O teu Jesus que ressuscitou, o teu Jesus que está vivo, o teu Jesus que te perdoou, no dia que Ele voltar, vai colocar do seu lado o seu ente querido que partiu, ressuscitado, glorificado, regenerado, sem doença, para viver conosco e com Ele por toda a eternidade. Vamos nos levantar.
Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.